Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. E a nossa pauta de hoje conclui uma série de pautas relativas à sociedade, à inclusão social. Você que nos acompanha, lembra que nós tivemos um programa sobre inclusão social. Semana passada você assistiu um programa, semana retrasada você assistiu um programa sobre assistente social. E hoje nós teremos uma pauta sobre o autismo como um estilo cognitivo diferente, uma pauta interessantíssima para a nossa sociedade brasileira, para a nossa sociedade santamariense. E as nossas duas convidadas que estão comigo, Cristiane, a professora educadora especial Cristiane Kubasky, e a mãe de um jovem, de uma criança de 6 anos, mãe de uma criança de 6 anos que possui autismo, a senhora Josi Correia Flores, também professora de educação, no caso de educação física. Eu começo pela Cristiane, dando as boas-vindas do programa Argumentos, pedindo que a Cristiane fale um pouco mais dessa sua experiência de educadora especial e especificamente no caso do autismo. Parece que você tem uma clínica, tem trabalhos universitários. Fale para o nosso público para que ele possa conhecer a debatedora. Eu sou formada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria. Quando acabei a graduação, eu fiz Psicopedagogia e mestrado em Educação com o professor Carlos Schmidt. E eu me apaixonei pelo autismo, né? O autismo, quando eu me formei, então, eu abri um Mundo Novo, que hoje é um centro de atendimento para pessoas com autismo. Nós hoje trabalhamos com 42 pessoas com diagnóstico de autismo e nós oferecemos serviço de educação especial, de fonoaudiologia, de música e de ginástica artística especial. Trabalhar com pessoas com autismo, eu costumo dizer que é um desafio muito grande, porque essas crianças, embora todas tenham um diagnóstico, essas crianças são muito diferentes entre si. Não dá para dizer com pessoas com autismo se trabalha assim. Às vezes com o João se trabalha de uma maneira, com o Pedro de outra. O importante é nós avaliarmos essa criança, ver quais as potencialidades dessa criança e o que a gente vai conseguir trabalhar com ela. E é muito gratificante, porque é difícil, é demorado, a gente sempre fala para os pais, né? Os resultados não vêm de uma hora para outra, mas quando vêm, nos surpreendem muito e as crianças nos surpreendem a cada dia. É muito gratificante o trabalho, né? Cada palavra que a criança começa a dizer, muitas vezes elas chegam até nós, ainda não sabem, né? Não conseguem conversar, desenvolver um diálogo. Então a gente começa a trabalhar com essa criança e ver os resultados. Isso é muito importante como profissional. Deve ser bastante gratificante, né? E perceba você, telespectador, né? Nós estamos aqui com uma profissional da área de educação especial que trabalha constantemente com autismo e estamos também com uma mãe que tem aquela, na academia, na universidade, nós falamos muito do empirismo, da prática, do diário, né? E agora eu gostaria de dar as boas-vindas para essa mãe, Josi Correia Flores, perguntando como é que é a sua experiência de mãe, até para esclarecer o nosso público, a sua experiência de mãe de um jovem com autismo
e falar um pouco também da sua experiência de professora. Tudo bem, Josi? Tudo bom. Como mãe, eu posso dizer que o Thales é uma criança maravilhosa. Eu nunca vi criança mais carinhosa que ele. Geralmente todo mundo pensa, quando pensa no autismo, que é uma criança agressiva, cheia de estereotipia, birrenta. Aproveita e dá um abraço pro Thales. Manda O meu lindão, um monte de beijo quando chegar em casa, meu lindo. Adora ganhar beijo, abraço. Isso. Eu nunca vi criança mais carinhosa que ele, tanto típica quanto atípica. A Maninha também. Isso. E como professor, assim, a vida de professor é um tanto corrida, né? É uma vida corrida, nós percebemos, eu também sou professor na prática, né? Como que você consegue aliar esse cuidado a mais que tem que ter Até nascer a irmãzinha, eu consegui conciliar. Você tem uma outra... Eu tenho uma filha mais nova. O Thales está com praticamente 6 anos e a Manuela com 3. Até nascer a Manuela, eu conseguia conciliar o trabalho com o cuidado com ele. Mas depois eu percebi que o custo-benefício não era muito bom. Eu podia estimular muito mais ele em casa, comigo, do que pagando uma babá ou deixando com algum parente. Em função dele ter um autismo mais severo, né? Eu gostaria até de falar com o nosso telespectador, porque o telespectador deve estar se perguntando, né? O programa Argumentos é um programa de cultura, de literatura, de assuntos da atualidade, porque nós fizemos essa série de 3 programas voltados para a área social. Porque a sociedade tem um costume, e o costume é um hábito, e um hábito influencia na cultura. Então nós queremos, com essa divulgação do próprio mês do autismo, né, o mês de abril que passamos agora há pouco, foi o mês do autismo. Então conhecimento que nós iremos aqui contribuir para o público facilitará com certeza no final para quem está nos assistindo a melhorar a sua conduta ou ter um esclarecimento melhor. Então eu gostaria de perguntar para a Cristiane, ainda que rapidamente, assim, a técnica, o que seria o autismo ou também conhecido como transtorno de espectro autista? O autismo é um transtorno do desenvolvimento, que hoje é conhecido como transtorno do espectro autista. E esse transtorno acarreta prejuízos significativos na comunicação e, consequentemente, na interação social. Porque se a criança não consegue se comunicar, ela vai ter dificuldade em interagir socialmente. E esse transtorno também acarreta prejuízos no comportamento. Essas pessoas muitas vezes apresentam um comportamento muito restrito e estereotipado. É interessante essa resposta. Eu gostaria de transferir um pouco do que tu disse para a mãe, para a Josi. Josi, numa leitura que eu fiz anterior, que está aqui no meu computador, nós temos assim que o autista, quem tem esse transtorno de espectro autista, uma variação na parte cognitiva, possuem outras capacidades belas. Então nós temos, geralmente possuem a capacidade de memória muito acima da média. É provável que informações e rotinas, processos sejam aprendidos com facilidade, alguns processos, né? Conseguem desenvolver alguma parte na arte, estudar ou trabalhar. A paixão pela rotina, a execução de um trabalho, quando executa o trabalho, executa como uma paixão. Você percebe isso já no Thales, o seu filho de 6 anos? Qual uma qualidade do Thales? Assim, desde os 2 anos de idade ele tem um interesse muito grande por letras, números. Ele montava palavrinhas com os joguinhos de letras, né? Montava palavrinhas, stop, go, clean up, em inglês, português também, alguma coisa, o nome dele, ele conseguia identificar. Sendo que crianças com 2 anos não sabem nem o que é o A, E, O, U. Ele montava o alfabeto inteiro, de frente para trás. E um conselho que você, como mãe, poderia dar para quem não tem um filho com autismo ou quem não tem contato com autismo? Compreensão, né? Acho que as pessoas têm que tentar entender um pouco mais e julgar menos as pessoas.
Às vezes a birra de uma criança em algum lugar não é meramente uma falta de educação, a gente está tentando dar uma disciplina para a criança, tentar fazer entender certos tipos de comportamentos, já que o autismo basicamente é um desvio de comportamento, né, comportamental. Às vezes a gente vai num restaurante, alguma coisa, a criança não consegue ficar sentada. O meu filho tem muito de pular e mexer as mãos, e ele fica pulando na volta e mexendo as mãos. Algumas pessoas se incomodam com isso. Mas ainda existem pessoas que se incomodam com isso. Tem pessoas que olham, que ficam cochichando e rindo, principalmente. Agora nós falávamos aqui, antes do início do programa, nós falávamos que o positivo desse mês do autismo, a quantidade, como as pessoas estão falando sobre o assunto e estão tendo uma melhor receptividade. Eu queria agora, Cristiane, que tu nos falasse um pouco sobre a tua experiência profissional, falasse um pouco mais da universidade, do teu trabalho, e também nos passasse alguns dados estatísticos. Antes nós iniciarmos o programa, eu disse, eu não sabia disso. Ela me passou um dado estatístico que eu achei interessante. Por favor, passe para o nosso público esses dados estatísticos. As pesquisas atuais nos mostram que 1 a cada 68 pessoas possuem autismo. Claro que tem vários tipos de autismo. Algum nível de autismo? Isso, até tem um vídeo bem interessante que fala, às vezes aquele teu vizinho um pouco estranho, meio quieto, essa pessoa pode ter autismo e não ter diagnóstico, né? Por isso que hoje se chama espectro, né? Que tem vários níveis de autismo, né? Cada pessoa diferente da outra. Às vezes uma é mais comprometida na comunicação, outra na interação social, outro comportamento que é mais comprometido. E eu acho que uma coisa interessante disso que a Josi falou agora, sobre o comportamento das crianças, é que o autismo não tem uma característica física, né? Tu olha para uma criança com Down, tu vê que aquela criança tem uma síndrome, porque ela tem características físicas. A pessoa com autismo não tem característica nenhuma. Muitas vezes essas crianças passam por mal educadas, por birrentas. Então eu acho que essa importância de nós estarmos aqui falando sobre autismo, para as pessoas conhecerem, né, as características e saber o porquê desses comportamentos. Como modificar? Eu lanço as perguntas para as duas, mas eu peço para a Josi, até porque ela já nos deu uma dica, né? Mas como, gurias, nós podemos modificar essas atitudes da sociedade em relação a essa diferença cognitiva? Como? Informação. As pessoas têm que saber o que é o autismo. Eu posso falar que particularmente eu sabia o que era o autismo, mas eu nunca tinha convivido com isso, eu nunca tinha tido uma experiência. Tanto eu já trabalhei com várias deficiências na minha pequena experiência profissional, mas eu nunca tinha trabalhado com autismo, eu não sabia como fazer isso, eu fui descobrindo ao longo do tempo. É difícil para as pessoas entenderem o que elas não conhecem, o que é estranho a elas. As pessoas ficam com medo. Em função de muitos filmes e documentários e coisas que tem na mídia, as pessoas acham que o autismo é uma pessoa completamente comprometida, agressiva, sem o mínimo de comunicação, e eu vou usar um termo horroroso, mas penso que é uma pessoa retardada. E não é. Tem muito autista que é brilhante, e tem mesmo os que não são necessariamente agressivos, podem viver em sociedade, podem trabalhar como empacotador de mercado, por que não? É uma profissão muito digna e é uma função, se ele pode conseguir executar, é maravilhoso. E muitas vezes eles conseguem executar muito bem, porque uma característica da pessoa com autismo é um foco restrito. Então tem crianças que gostam muito como Thales, que gostam de números, então de letras, né? Por que não incentivar isso? Com certeza ele vai fazer muito bem feito, porque ele tem foco no detalhe, né? Ele se interessa, até dizem, pessoas com autismo são muito inteligentes. São porque elas têm muito interesse por aquele assunto, então elas estudam sobre aquilo, elas leem sobre aquilo. A gente tem que aproveitar isso, né, para que essa pessoa consiga também ter um trabalho, ter a sua independência, né, a partir disso. E a sua experiência, fale um pouco mais, no início você tocou um pouco no assunto das suas atividades profissionais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência. Quando nós começamos
a gente pensou assim, será que vai dar certo trabalhar com pessoas com autismo? É o desafio que é. E a gente vê assim, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, justamente pelo que eu falei anteriormente, né? Porque a gente vê os resultados. E no Mundo Novo nós temos uma preocupação que assim, a família toda estar bem. Deixa mais claro para o nosso público, o que é o Mundo Novo? Tá, o Mundo Novo é um centro de atendimento aqui de Santa Maria, especializado em autismo. Pode dar o telefone de contato? Sim, o nosso telefone residencial é 30 15 18 11 e o nosso endereço é na Rua Honório Magno, 349. É um centro especializado em pessoas com autismo. Com autismo, um centro transdisciplinar, né? Sim. Porque todos os profissionais que trabalham lá são especialistas em autismo, né? Então a gente consegue fazer um trabalho... E uma beleza de nome, né? Que você escolheu no Mundo Novo. É justamente, a escolha do nome foi, porque muita gente fala, né, que as pessoas com autismo vivem no seu próprio mundo. Então nós queremos dar um mundo novo para essas crianças, né? E a gente tem, como eu estava falando, a gente tem a preocupação assim que os pais estejam muito bem também, né? Porque a gente sabe que às vezes o estresse é muito grande de tu ter um filho com deficiência, ainda mais um filho que tem problemas de comportamento. Então a gente tem um grupo de pais também com a psicóloga, é muito interessante. A gente procura sempre fazer atividades envolvendo os pais também e que os pais percebam a importância do nosso do trabalho em parceria, que não adianta também a gente trabalhar lá no Mundo Novo e não ser trabalhado em outros locais, né? O trabalho, uma das dificuldades da pessoa com autismo é generalizar. Não é porque ela faz uma coisa no Mundo Novo que ela vai fazer em casa ou na escola. Então a gente tem que estar sempre conversando, trocando, né? Os pais nos trazem muitas coisas, né? O que eles já conseguem fazer em casa, o que eles acham interessante a gente trabalhar para desenvolver cada vez mais as potencialidades dessa criança. E aí eu pergunto para a Josi, como você, o Thales, ele tem 6 anos, né? Sim. Como vocês descobriram que ele tinha o TEA, né, o transtorno? Como é que surgiu? Passaram por algum médico? Vários. Ele teve um desenvolvimento típico até um ano e meio, mais ou menos. Ele falava algumas palavras, olhava nos olhos, interagia e de repente ele parou. Eu não sei até explicar como, se foi gradativamente, porque um dia eu percebi ele não estava fazendo mais nada. Nós chamávamos o nome dele, ele não atendia, olhávamos para ele, não olhava para a gente. A interação social caiu completamente e aí nós pensamos em surdez primeiramente, que a negação faz parte do processo, né? A gente não queria aceitar que era autismo. E até pelos textos que eu li antes desse programa, geralmente se confunde, né? O autismo, primeiramente, pela surdez, né? Depois que... Porque a criança para de reagir ao teu chamado, tu chama, eu chamava o Thales, e ele nem bola pra mim. Mas se tocava a musiquinha do filmezinho que ele gostava, ele saía correndo. E aí eu pergunto para a educadora especial. Claro, existem uns médicos que são especialistas nisso, mas quais assim, como educadora especial, as características, assim, até para o pai às vezes não percebe ou demora a perceber, né? Essa reação, e é interessante o acompanhamento desde pequeno, né? Isso. Quais são para se fazer um diagnóstico ou para o pai perceber, como isso pode ser feito? Quais são as características? Pela minha experiência no Mundo Novo, eu vejo que a maioria dos pais se preocupa justamente pelo que a Josi falou. Pensam que o filho é surdo, que eles chamam pelo nome e a criança não atende. Essa é uma característica que quase todas as pessoas com autismo apresentam. Mas desde bebê já pode ser observado algumas características, né? Por exemplo, uma característica muito forte das pessoas com autismo é a falta de atenção compartilhada. O que é a atenção compartilhada? Quando a criança quer um objeto, ela vai olhar para o objeto, vai olhar para a mãe e vai olhar para o objeto de novo. A criança com autismo não vai ter essa troca. Geralmente ela vai olhar para o objeto, vai pegar o braço da mãe e levar até o objeto. Ela não vai olhar para a mãe pedindo isso. Ela não vai apontar. O apontar é um forte indicativo também. A maioria das crianças com autismo não pede, não aponta pedindo. Que interessante. E eu fiz uma pergunta sobre os dados estatísticos, uma a cada 68 pessoas. Isso deve estar relacionado também a um nível de autismo que varia de pessoa para pessoa. Existem
essa pergunta eu vou fazer porque é interessante, né? Existem pessoas que podem passar uma vida inteira sem perceber tendo algum nível de autismo. Acontece caso ou percebe tarde, lá pelos 30, 40 anos. Com certeza. Agora mesmo, no Mundo Novo, nós estamos com um caso de uma menininha que a gente, né, está fechando o diagnóstico de autismo, e a mãe veio falar que o pai tem todas essas características. Então é muito comum assim a gente saber pessoas que não têm esse diagnóstico e que as mães geralmente chegam, olha, eu tenho certeza que o meu marido tem, porque ele apresenta todas as características. E quais seriam assim uns sintomas de um autismo leve? Na verdade, sempre tem que ter, qualquer pessoa com autismo tem prejuízos na comunicação, na interação social e no comportamento. Sim. Tem que ter. Algumas têm mais, algumas têm menos. Quando o autismo é grave, é mais fácil de ser visto, sim, de ser diagnosticado, porque a criança apresenta mais estereotipias, a criança não fala. Metade das pessoas com autismo aproximadamente não vão desenvolver a fala. As que desenvolvem a fala apresentam uma fala um pouco estereotipada. Às vezes fala um pouco alto, é uma característica, né, falar alto, não conseguir desenvolver um diálogo, fala um pouquinho, mas se perde. Então, por isso a importância também no trabalho. Sempre tem objetivos a serem trabalhados, né? A gente tem que estar observando. Para algumas pessoas são habilidades acadêmicas, a alfabetização, né, para algumas crianças. Para algumas são mais a parte da coordenação motora, para outras a comunicação. Depende o tipo, o comprometimento dessa pessoa. E a senhora como professora, né, tratando com seu filho que possui o autismo, primeiro eu gostaria de dar os parabéns, né, de vir aqui, já mostra um esclarecimento muito grande. Nós temos que ter orgulho disso, né? Temos que assumir essa situação, demonstra um enfrentamento. Conte-nos assim, para nós encerrarmos o bloco, nós já estamos encerrando o primeiro bloco. Conte-nos uma emoção que a senhora teve com o Thales. Eu sei que são inúmeras, muitas, mas a TV não nos dá tempo para contar todas. Mas aquilo que assim, ficou como uma memória positivíssima, que marcou. O meu filho ele tem 6 anos e não fala. Sim. Ainda. E faz uns meses que ele falou pela primeira vez o te amo. Ai, que coisa linda. Quase morri. Essa foi a maior. Um programa emocionante. Nós vamos a um rápido intervalo. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos após esse breve intervalo ao programa Argumentos e hoje, né, você que estava lá, foi no banheiro, retornou, sentou, né, ou você que está chegando agora, nós estamos falando sobre autismo e sobre esse pequeno transtorno de espectro do autismo com uma profissional do assunto e uma mãe, a Cristiane e a Josi. E nós vamos aproveitar esse momento para falar os nossos apoiadores culturais, Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com profissionalismo e seriedade. Livraria Atena, aqui você lê, você pensa. Foco Multicursos, o nosso foco é a sua aprovação. Obrigado aos apoiadores. Nós estávamos falando sobre autismo no último bloco, passamos por diversos assuntos, alguns emocionantes, né? Nós tivemos aqui. E agora, 2 de abril, é o Dia Nacional Mundial da Conscientização do Autismo. E o mês de abril é o mês do autismo. Gostaria que tu falasse um pouco sobre as atividades que foram realizadas, né? Eu sei que você viajou, voltou,
né, universidade? Conte para o público essas atividades, um pouco desse feedback. Esse ano aqui em Santa Maria foi muito interessante, porque o grupo de pesquisa Educação Especial e Autismo da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o curso de Educação Especial Noturno, com a Prefeitura Municipal de Santa Maria e a Câmara de Vereadores, organizaram uma série de eventos para marcar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A primeira programação, então, que marcou o início da Semana Municipal do Autismo em Santa Maria, foi uma programação na praça. Né? Nós passamos uma tarde na Praça Saldanha Marinho, onde as pessoas podiam esclarecer o que era autismo. Teve uma série de programações na praça. No outro dia teve uma palestra muito esclarecedora, o público gostou bastante, na Câmara de Vereadores, com o professor Carlos Schmidt, da Universidade Federal de Santa Maria, e com o médico neuropediatra Luciano Hartmann. Foi muito interessante. E nós, no Mundo Novo, organizamos um evento Vista Azul pelo Autismo, porque a cor do autismo é azul, justamente porque a prevalência maior é em meninos. A média é 4 meninos afetados pelo transtorno para uma menina. Então, por isso, a cor do autismo é azul. E nós organizamos isso na cidade e muitas empresas participaram. Foi muito legal. No dia 2, muitas pessoas estavam vestidas de azul. E nós criamos, então, a página no Facebook Mundo Novo pelo Autismo. E nessa página está compartilhado todas as fotos das pessoas vestidas de azul. Qual que é o endereço da página? É só colocar no Google, né? Coloca no Google Mundo Novo pelo Autismo. Vai aparecer. Vai aparecer toda a programação da Semana do Autismo. E nós também temos a página Mundo Novo Educação Especial no Facebook, que nessa página também é postado muitas informações sobre autismo. Quem quiser informações também pode acessar lá. E tem o site do grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria também. Muito obrigado, muito interessante. E Josi, como mãe, assim, na sua experiência com uma criança com autismo, quais as dicas? Porque se você está aqui na TV, isso é uma dedução que eu faço e é claro, para o nosso público já é claro. Se você está aqui divulgando isso, nos ajudando a divulgar, você foi uma mãe que correu atrás. Você correu atrás e está ajudando seu filho com aquele amor de mãe que é único. Agora sim, para aquela mãe que está em dúvida ainda, para aquela mãe que está com medo, que até, como você mesmo disse, você passou por uma fase inicial assim de achar que era surdez, mas para aquela mãe que de primeira viagem, que não tem todo o acompanhamento, que você vem já há uns 4 anos, pelo menos. Quais as dicas que você poderia dar? Muitos pais têm medo de ir ao IDI, consultar com o neurologista e ver essas diferenças, são essas diferenças, em função do medo de fechar um diagnóstico, de que se for, realmente vai ser. Eu acho que tem que tirar a dúvida, não pode ficar com dúvida, porque quanto antes fizer um diagnóstico, sendo ou não, melhor vai ser para o seu filho. Quanto mais cedo tu começar a estimular, melhores serão os resultados dele para o futuro, melhores as chances dele de se desenvolver. E se não for, nada melhor do que uma estimulação para uma criança, mal nenhum vai fazer, não é? Sim, sim. E agora tem uma pergunta para profissional da área. Incluir significa criar espaços de convivência para o autista ou colocar esse autista nos espaços de convivência? É claro, tem que se ter um cuidado total, mas como melhorar, como diminuir mais esse preconceito social? Porque esse preconceito ainda existe. A mãe mesmo diz que sofre às vezes com preconceito e a falta de compreensão, né? Às vezes até a falta de entendimento. Como podemos ferramentas práticas de melhorar essa vida das pessoas com autismo?
Como a Josi falou, a melhor maneira é o conhecimento. Nós temos que conhecer o estilo cognitivo dessa criança, dessa pessoa, para conseguir inseri-la, tanto na escola como na sociedade, né? Esses dias mesmo eu fui numa escola... No site Mundo Novo, tem várias informações. Tem muitas informações. Muitas vezes assim, por exemplo, esses dias a professora de um aluninho me chamou que ele estava muito agressivo com os coleguinhas. Eu disse, que estranho, ele não é agressivo aqui no Mundo Novo, o que será que está acontecendo? Aí nós fomos e ela tinha filmado para me mostrar, ainda bem. Aquela criança não era agressiva, ela estava querendo chegar no coleguinha, ela estava querendo brincar com o coleguinha, mas ela não sabia como. Então, muitas vezes, os próprios profissionais não sabem como trabalhar com essa criança. Muitas vezes, e boa parte das vezes, né? A realidade é que boa parte das vezes o professor ele não está preparado para isso, não tem o conhecimento. Porque, na verdade, esse conhecimento no mundo, não é só no Brasil, começou a surgir forte nos anos 80, 90, após a década de 70, digamos assim, que o próprio ser humano tomou uma outra postura em relação a essas divergências, né? A diferença. E agora nós estamos com uma iniciativa também lá no Mundo Novo muito interessante, que é o grupo de educadoras. Então a gente tem encontros mensais com as professoras, monitoras dos nossos alunos. E a gente está discutindo os casos e está discutindo o que é o autismo. Por que essas pessoas reagem dessa maneira? Que essa é a melhor maneira de tu saber intervir com uma criança, é conhecendo o que é. Agora, essas educadoras que participam são somente as do Mundo Novo? Ou você tem... Nesse primeiro momento a gente fez para as professoras dos nossos alunos, né? Mas como a procura está muito grande, a gente já está pensando em fazer um grupo para todos os profissionais interessados. Olha, você que está nos assistindo, que tem algum interesse, entre no site Mundo Novo, incomode aqui Com certeza não é incômodo, é um prazer. Isso, um prazer. Corra atrás da Cristiane para buscar mais informações sobre o assunto, né? Isso, não somente educador especial, qualquer educador, né, professora? Educador. Até eu esqueci de falar, uma programação que a gente fez também que foi muito interessante, na Semana do Autismo, nós fizemos um Mundo Novo de portas abertas. Então nós abrimos para pais, para profissionais que não são pais dos nossos alunos, que não são profissionais, para irem conhecer o nosso trabalho e ver como que é o trabalho com uma pessoa com autismo. Foi uma semana excelente, assim, muitas pessoas nos procuraram para ver o trabalho com os alunos. Mãe, o seu filho, o Thales, né? Isso. Ele está participando ali no Mundo Novo? Sim. Todos os dias. A senhora percebeu diferenças nele, melhoras nesse período? Há quanto tempo ele está ali? Ele faz 1 ano e meio, quase 2 anos que ele está frequentando o Mundo Novo. Ele teve muitas melhoras, desde o trabalho comportamental. Ele não sentava numa cadeira na sala de aula, agora ele senta, ele faz trabalho em dupla com os colegas. A única dificuldade dele na sala de aula mesmo é a comunicação, em função dele não falar. Mas ele faz todas as atividades que os outros fazem, ele participa junto com os colegas, ele compreende melhor o que acontece ao redor dele, ele consegue se fazer entender, as habilidades dele, ele começou a escrever. Quantos alunos tem numa sala do Mundo Novo? O nosso trabalho é individualizado, né? Então o nosso diferencial é esse, porque a criança com autismo, muitas vezes ela vai para a escola, o professor fala para a turma, a criança não entende. Então o professor tem que falar para a turma e se direcionar a criança com autismo e explicar para ele o que é para fazer. Nós ali no Mundo Novo temos a oportunidade de fazer um trabalho individualizado. Então é feita avaliação, ver o que precisa ser trabalhado, cada criança tem o seu objetivo, o seu plano. Mas, assim, o atendimento é de 50 minutos, é clínico. Ela fica meia hora, por exemplo, sozinha, com o professor, e depois, os 20 minutos, ela fica com os coleguinhas, porque a gente quer trabalhar a interação social também. E a gente quer que o nosso trabalho reflita na escola. Então, ela tem que saber trabalhar também com as crianças, né? Não pode trabalhar só sozinha. Nossa, que beleza, hein? Que beleza. Nós gostaríamos assim de voltar a um assunto que é até chato, mas eu insisto aqui no programa para aquelas pessoas, porque não se deve comparar uma sociedade com a outra, mas eu sou militar também, eu transitei por
por vários locais do nosso país. E o que a gente percebe um pouco na nossa sociedade gaúcha é que ela tem uma tendência, talvez pela Revolução Farroupilha, de ser um pouco mais fechada, né? De se fechar em casa, de se trancar às vezes, também por causa do frio, né? Que às vezes nos pega e está começando. Está começando. Mas eu queria assim, que vocês focassem na parte do preconceito. Como educar essa pessoa que está nos assistindo? Porque educação a gente tem durante toda a vida. Nós aprendemos e desaprendemos coisas. Vamos dizer coisas assim boas, né? Coisas boas para essas pessoas, para convencer eles a compreender que é uma normalidade. A normalidade, nem se fala em normalidade, né? Que uma pessoa com autismo tem apenas uma diferença. Um estilo cognitivo. Um estilo cognitivo diferente. Um estilo cognitivo diferente. O que você poderia dizer mais sobre isso? Eu acho que assim, a primeira iniciativa é essa. Nós estamos aqui falando sobre autismo, isso é fantástico, né? E eu acho interessante, nós fomos numa outra reportagem também com outra mãe e ela falou a importância disso, porque ela falou que depois pessoas vieram procurá-la e dizer o meu filho tinha autismo e eu fiquei sabendo quando eu vi a reportagem. Nem passava pela cabeça dela que o filho tinha, mas quando ela viu uma reportagem, ela viu que o filho poderia ter. Então, a importância desses programas, nós estarmos divulgando e falando o que é o autismo, né? Uma coisa, eu acho que é estar presente nos lugares, não se esconder, principalmente. Eu vou com o Thales no teatro, a gente vai no shopping, nós passeamos no centro, ele conhece o centro inteiro, de cabo a rabo, né? Ele sabe todos os caminhos. A gente sai para almoçar fora. É uma vida normal, tem que tentar. A gente vai passear na universidade. Uma vida comum. E ele é muito comportado, ele anda de mão comigo, ele não sai gritando, ele não é uma coisa muito diferente do que outras crianças. E às vezes muitas pessoas tentam falar com ele, ele não responde, as pessoas estranham, às vezes eu tenho que explicar, e nossa, não parece que ele tem alguma coisa. Na verdade, é só um tipo de comportamento diferente, uma característica diferente que ele tem das outras pessoas. Afinal, todos somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Até eu confesso aqui para vocês, até para o público, que eu acho que eu tenho um certo nível de autismo. Talvez não, mas eu acho pelo seguinte, eu sou bastante introspectivo. Eu gosto de ler bastante, eu gosto de conversar bastante, mas eu tenho tendência a falar alto. A minha comunicação familiar é difícil, é uma comunicação familiar difícil. Eu tenho, talvez vocês não percebam, mas eu tenho um defeito na fala, na dicção, que eu passei por fonoaudiólogo, tive uma dificuldade. E muitas vezes eu penso, o autista, ele gosta de ser assim, né? Ele gosta de ser introspectivo. Mãe, não é assim, ele gosta assim muitas vezes ele pode não perceber, mas assim em certo momento ele gosta do silêncio, ele gosta de ficar sozinho, ele gosta de ter um mundo. Todo mundo gosta. Eu adoro ficar sozinha também em determinados momentos, mas em outros momentos eu gosto de sair, de passear, de ir em aniversários. Meu filho adora ir em festa de aniversário. Ele adora entrar no meio de uma roda e ser aplaudido. Eu acho que varia da característica de cada criança. Todos nós temos personalidades diferentes. Não é porque é autista que tem essas características e restringe a isso. Cada autista tem uma característica diferente. E esse esclarecimento é importante. Por quê? Porque o autismo é uma característica, como qualquer outra, né, que a senhora estava falando. Uns são mais tímidos, outros são mais extrovertidos. E eu acho importante nós conhecermos e sabermos respeitar essa criança, porque muitas crianças precisam, sim, ficar um pouco sozinhas, né? Precisam daqueles minutos, assim, quietos. Só que, é claro, nós sabemos, eu estou aqui falando contigo, eu não posso agora ir lá no cantinho e ficar sentada porque eu não quero falar contigo, né? Eu tenho essa noção. Muitas vezes a pessoa com autismo não tem. Ela está aqui conversando, está fazendo alguma coisa, brincando com os coleguinhas, ela cansou, ela vai lá e senta e fica no cantinho. Nós achamos estranho isso, mas para ele está ali. Esses dias eu estava conversando com uma outra profissional que atende um aluno meu, e ela disse, Cris, está tão difícil trabalhar com ele, eu não consigo deixar ele sentado 50 minutos.
E eu pensei, ele não precisa ficar sentado 50 minutos. Né? Não é o tempo que é importante. Se ele consegue ficar 10 minutos sentado e depois ele precisa caminhar na sala de aula, que seja, enfim, deixa ele fazer isso, ele vai voltar bem para fazer outra atividade, né? A gente não precisa ter uma norma, tem que ser assim. Não, a gente tem que respeitar. Eu acho que vai cair naquilo que a mãe disse, né? A mãe disse um negócio muito interessante ali, que eu sei que não é isso. Eu sei que não é isso que eu vou falar. Eu sei. É um erro consciente. Mas se nós pensarmos que todos nós temos um pouco de autismo, como diz, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de... O que difere é o nível. Exatamente. Talvez o primeiro nível, isso é uma visão de um leigo no assunto. Talvez o primeiro nível... Nível mais leve. O nível mais leve de autismo seja o primeiro perceptível. Mas quem não gosta de ficar sozinho, como a mãe disse, né? Isso é, se nós percebemos assim, que cada ser humano tem a sua diversidade, né? Muita gente que às vezes não compreende ou tem aquele susto, irá compreender melhor, né? E é nisso que eu quis dizer ali, eu acho que eu tenho um pouco, porque eu tenho, às vezes, dificuldade de comunicação. Eu tenho o meu mundinho paralelo, até porque eu gosto de escrever, e todo mundo que gosta de escrever e de ler, né, vai para o seu mundo paralelo. Não tem problema, eu também me sinto um pouco autista depois do tempo. Então, todos nós, você que está assistindo, todos nós somos autistas em algum nível. Se nós percebemos assim, eu acredito que é esse o ponto que eu acho que é mais importante do nosso programa, que esse preconceito vai diminuir na sociedade, que já está diminuindo bastante, né? Tem até um texto, agora eu não vou lembrar o autor, que é Somos Todos Autistas. Dá para botar no Google e procurar, é muito interessante. Eu estava indo por esse caminho. Coloque no Google, estava indo por esse caminho. Né? Nós, assim, o nosso tempo, ele foi suficiente, né? Nós já estamos nos aproximando da reta final. Eu gostaria de, primeiro, deixar a palavra aberta, se alguma coisa não foi perguntada, alguma coisa não foi dito, né? Primeiro por você, depois pela mãe, algo que queira acrescentar sobre o tema. Até pediria para o Ademir, né, para focar nessa camiseta muito bonita, a cor azul, né? Falou da cor azul. Nós temos na camiseta 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Cristiane, alguma coisa que não foi dito, que ficou no nosso programa? Eu só tenho a agradecer, Giovanni, a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, falando sobre o autismo, a importância disso, né, para toda a comunidade. Parabéns mesmo pela iniciativa. Se nós pensarmos que 1 a cada 68 pessoas tem autismo, então tem muitas pessoas com autismo que precisam, né, muitas vezes de um trabalho, famílias que precisam de um apoio, né, me colocar à disposição, eu e todos os profissionais do Mundo Novo estamos à disposição, qualquer coisa é só ligar, nos procurar, mandar um e-mail, nós estamos aí para ajudar no que for possível. Surge uma outra pergunta dessa tua fala. Esquema assim bem didático. Eu sou pai ou mãe. Eu tenho dúvida se meu filho tem autismo. Primeiro passo, neurologista. Sempre. Nós, como professores, não podemos dar diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o neurologista. Muitas vezes os pais nos procuram, eu até posso observar algumas características de autismo e explicar para os pais, mas quem vai fechar o diagnóstico é o neuropediatra. Muitas vezes ele nos pede uma avaliação, né? O importante também é uma avaliação transdisciplinar, porque muitas vezes os neuros mesmo nos dizem, às vezes em 1 hora, num atendimento, é difícil tu dar um diagnóstico, porque não tem nenhum exame que tu faça e diga que a criança tem autismo ou não. O diagnóstico é clínico, ou seja, vai do conhecimento do profissional fechar um diagnóstico de autismo. É um período que tu passa de avaliação. E que é bem difícil para os pais também, eu acho. E aí, primeiro passo, neurologista. Segundo passo, o pai pode ter o acompanhamento, que é o caso do Mundo Novo, de uma educação mais especializada, que é o caso do Mundo Novo. Nós sempre começamos com o trabalho de educação especial, porque como muitas crianças têm problemas de comportamento, a gente primeiro trabalha o comportamento dessa criança. O primeiro objetivo não é nem a alfabetização, um trabalho acadêmico, é o comportamento dessa criança. Muito obrigado pela sua presença aqui.
O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Josi, palavras finais, algo que ficou sem ser perguntado, ou que queira dizer nessas palavras de encerramento, nosso último minuto de programa, pelo menos. Espero que voltem, já estão convidadas. Só tenho a agradecer a oportunidade de divulgar esse tema e dizer que crianças com autismo, pessoas com autismo, não tem nada demais, nada de tão diferente que não possa ser convivido, que não possa ser visto e percorrido pelos espaços do mundo inteiro. Eles podem conquistar o mundo se quiserem. E um beijo muito grande para o meu filhinho lindo, Thales, e a minha filha, Manu, né? Isso. A minha linda. Um abraço a Cristiane Kubasky, Josi Correia. E o nosso programa Santa Maria Argumentos está ficando por aqui. Não esquecendo que somos todos autistas, todos nós temos um pouco de autismo. Agradecemos novamente as duas participantes e agradecemos quem, principalmente? Principalmente você que nos acompanhou do início ao fim do programa e agora tem muito mais conhecimento sobre o assunto e poderá falar na sua escola, falar na sua empresa, falar pelos corredores, falar na praça, na feira do livro, onde for. Fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.